Boa noite, irmãos. É um prazer para mim estar aqui compartilhando com vocês os meus estudos, a palavra de Deus. Fico muito feliz e convido todos a gente iniciar com uma pequena oração para que Deus possa nos iluminar, o Espírito Santo possa estar conosco, nos dando todo o entendimento. Senhor nosso Pai, te imploramos agora o Teu Espírito para que Ele possa estar com cada um de nós. Nos dê entendimento, sabedoria e que a Tua palavra possa se abrir para todos nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema de hoje é um tema bem polêmico, né, na igreja. Como alguns sabem, é um tema que está em aberto, né, a igreja não tem uma interpretação definitiva. E eu os convido, quero perguntar para vocês se vocês conseguem, é muito fácil, né, mas identificar os personagens da imagem. Quem arrisca? Nós temos ali Nabucodonosor, representando Babilônia, e temos o faraó Neco, representando o Egito. Então, eu dei um spoiler aqui, né? Mais ou menos, Reino do Norte, Reino do Sul. Então, Daniel 11. Pode passar. Aqui, eu vou fazer só uma rapidinha com vocês, porque eu não vou falar sobre os versos iniciais. Porque os versos iniciais, a igreja já bateu o martelo, eles já sabem, essa interpretação já está decidida e fala de coisas do passado. Então, nós não vamos falar desses versos, eu vou só recapitular com vocês. Então, ali em Daniel 11, do verso 5, quem quiser pode acompanhar na Bíblia, até o verso 39, ele vai ter uma alternância. Vocês conseguem ver ali, ó. Nós temos o Reino do Sul atacando o Reino do Norte, depois o Norte ataca o Sul ataca o Norte ataca o Sul ataca o Norte ataca o Sul. É uma alternância, né, de poder. Uma hora está no poder e vai trocando. Então, aí dos versos 5 a 8, depois a gente tem os versos 9 a 10, 11 a 12. Quem lembra que a Grécia foi dividida em 4 cabeças? Lembram? 4 reinos. Quando Alexandre morreu, ele deixou 4 generais no governo. Quem lembra dos nomes dos generais? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Os mais importantes eram o Seleuco e o Ptolomeu. Ficou com a região do Egito, né, o Ptolomeu, e a região mais ao norte ali ficou o Seleuco. E eles formaram 2 impérios, né, o Império Seleucida e o Império Ptolomaico. Então, ali esses versos, o Reino do Norte, quem é? É o Reino da Seleucida, e o Reino do Sul, o Reino Ptolomaico. Isso a igreja já está certa, né? Todos concordam com isso. Depois, nos versos 13 até o verso 25, todos concordam ali que representa Roma pagã, Roma imperial. Essa parte não é de difícil interpretação e até é bom estudar, vocês podem estudar em casa, para a gente ver quantos detalhes tem a profecia, né? Como é precisa esses detalhes. E depois, os versos 26 a 39, é Roma papal, representa Roma papal. Então, essa parte a gente não vai falar hoje, só dando uma recapitulada. E Ellen White nos fala no livro Daniel e Apocalipse que o Reino do Sul, ele não é, em todo o capítulo 11, um poder único. Ele vai alternando, né, representando diferentes poderes ao longo do tempo. E o Reino do Norte também. Pode passar. Então aqui, ó, volta um pouquinho, quem era o Reino do Norte? Quem era o Reino do Norte e o Reino do Sul literal? Então vocês podem ver, ó, o Reino do Norte era a Babilônia, porque ela tinha que contornar o deserto da Arábia e chegar pelo norte, lá em Jerusalém, Israel. Então, o inimigo sempre vinha do norte, né? Eles precisavam igual o caminho de Abraão. Abraão não veio em forma retilínea, ele teve que fazer uma curva contornando o deserto da Arábia. E o inimigo do sul era o Egito. Então existia o Reino do Norte e o Reino do Sul literal, assim como a gente viu lá na primeira imagem. Pode passar. Então aqui, ó, nós vemos aqui que teve uma guerra entre Babilônia e Egito.
no ano 605 a.C. Lá em Jeremias, ali 46:2, vocês podem acompanhar. Ó. A cerca do Egito contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então essa guerra foi literal, ocorreu. Nabucodonosor, ele foi atacar a Síria. E o faraó Neco, ele se juntou à Síria, lá em Carquemes, lá no norte, para combater o Nabucodonosor, mas perderam a guerra, né? Então ali o rei segundo Reis 24:7 fala que o rei do Egito nunca mais saiu sua terra. O faraó Neco morreu nessa batalha de Carquemes. E Nabucodonosor, né, conquistou toda essa região aí. Essa parte é importante, ó, pessoal. Lá em 2 Reis 24:10 e 11, fala qual foi o próximo ataque de Nabucodonosor depois de derrotar o Egito. Foi Jerusalém. Depois que o reino do norte, na Babilônia, ataca o reino do sul, o Egito, ele se volta para Jerusalém. Presta atenção que isso é importante para a gente entender mais à frente. Então, Babilônia atacou o Egito e depois foi para Jerusalém. Pode passar. Então, quem é o reino do sul? Quem o reino do sul representa? A gente estudou isso na lição da semana, né? Na lição da escola sabatina, que o faraó, ele negou a existência de Deus, né? Ele estava ali representando a incredulidade, uma rebelião, e não vou obedecer ao Deus de Israel. Então ali, o reino do sul, ele representa a incredulidade e a rebelião contra Deus. Lá no grande conflito, 269, no segundo parágrafo, encontrei esse texto aqui, ó. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. Então está bem claro, né? Bem claro que ele nos confirma que o Egito representa incredulidade, né? Ateísmo e rebelião contra Deus. Então o faraó, ele tinha interesse no trabalho escravo. Ele não impediu os israelitas de adorarem o seu Deus. Ele estava interessado na parte econômica, né? Então, aqui a motivação, nós temos que lembrar que nós vamos falar agora do Reino do Sul, um Egito espiritual, né? Não vai ser o Egito literal. A motivação desse Reino do Sul, ela vai ser qual? É uma motivação secular, não é um poder que vai nos obrigar a adorar algo, não, ele vai deixar a nossa adoração livre. É um poder secular, só que é uma ideologia que se coloca contra Deus, né? Então, seguindo, pode passar. Volta um pouquinho. Ali em Daniel 11:40, agora nós vamos para Daniel 11 agora. Lembra que eu falei que a gente vai estudar a partir do verso 40? Então ali, no capítulo 11, verso 40, a primeira partezinha ali fala assim, ó. E no tempo do fim, opa, chegou a nossa época, tempo do fim, né? O rei do sul lutará com ele. Ele quem? O reino do norte. Todos nós sabemos quando começa o tempo do fim, não é? Quando começa o tempo do fim? 1700, tem uns que falam 1798, que foi a ferida mortal, né? E outros falam 1844, os dois são válidos. Mas eu prefiro pegar 1798 porque é antes, né? Então, ali, vamos pensar em 1798. Lá no Grande Conflito, página 268, terceiro parágrafo, fala o seguinte: o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798, que coincidiu com a ferida mortal. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, ou seja, vestidas de saco, deveriam fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Olha, um nome novo aí. Também eu achei esse texto, olha que interessante, gente. Quando o povo descobriu ser o catolicismo um engano, Satanás compeliu a considerar todas as religiões como fraude e a escritura sagrada como fábula. Vamos recapitular o que aconteceu na Igreja Católica rapidinho. Nós tivemos a Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante, o papado não teve mais o seu poder como era antes, né? Ele teve um poder quebrado.
ele perdeu muitos membros, né? Aquilo criou um grande conflito dentro da Igreja Católica. E qual era o lema dos protestantes? Só a Escritura. Não tinha como os católicos argumentar contra isso. Não tinha. Foi provado que as suas teses eram fábulas, eram tradições. Então a Igreja Católica tentou, o inimigo, né, tentou uma outra ideia agora. E se eu, por enquanto, deletar o papado e agora eu colocar a Bíblia em descrédito, já que agora é só a Escritura, eu vou conseguir fazer com que as pessoas tenham descrença na Bíblia e daí conseguirei o meu intento, né? Então ali, ó, durante séculos o papado escondeu a Bíblia numa língua morta, né? Eles esconderam a Bíblia no latim lá, para ninguém entender, né? E ainda colocou um monte de tradição e fábula em cima. Então a reforma protestante, ela devolve a Bíblia, né, para a humanidade. Então Satanás tem que pular esse plano. Vamos agora deixar o papado de lado, né, através da ferida mortal, e agora a gente vai acabar com a Bíblia. Vamos voltar para a Bíblia agora. Nosso inimigo é a Bíblia. Vamos detonar com a Bíblia para podermos tomar o poder do povo. Então o que aconteceu, gente? Pode passar. Que poder se levantou no tempo do fim, em 1798, com esse objetivo de destruir a palavra de Deus, já que é ela que mostrou que o catolicismo era uma fraude. Que poder se levantou? Então a gente sabe que foi a Revolução Francesa, né? A gente estudou isso. Então, lá em 1793, na igreja de Notre Dame, né, se transformou num templo da razão. Então Deus foi oficialmente ali excluído da vida pública e da Constituição. A semana bíblica foi abolida, né, de 7 para 10 dias. Também o casamento virou um contrato temporário, revogável. E as Bíblias foram queimadas, a gente sabe de tudo isso, né? O culto foi substituído por uma festa profana à razão. E eles não tinham mais o domingo como dia sagrado, né? Era um dia separado para festas e orgias, né, e práticas licenciosas. E uma prostituta lá foi entronizada lá na Notre Dame. Gravem essa igreja, né, que nós vamos falar logo dela, como o novo Deus da humanidade, né? Então esse dia foi chamado de abominação da desolação em Paris. Esse termo aqui aparece, né, também como na Bíblia como anticristo, né? Então, ó, Apocalipse 11, de 7 a 8, fala que essa besta que sobe do abismo fará guerra contra quem? Contra as duas testemunhas, contra a palavra de Deus. Lá no Apocalipse a gente consegue essa interpretação. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha o Egito aqui de novo. Então a gente sabe que temos um Egito espiritual, uma Babilônia espiritual e um Israel espiritual, né? Então aqui, quem que foi atacado na Revolução Francesa? Quem que foi queimado na Revolução Francesa? Foi a Bíblia, né? Pode passar. Então ali, ó, no Grande Conflito, página 269, fala o seguinte, ó: mas o outro poder, a besta do abismo, deverá surgir para fazer uma guerra aberta e declarada contra quem? A palavra de Deus. E a nação representada pelo Egito, olha o Egito aqui de novo, ó, daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade, que seria Egito, né, é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. Então, naquela época, com a abolição do casamento, né, que virou um contrato temporário, as pessoas, elas começaram a ser muito promíscuas, né? Aquilo virou um caos na sociedade, né? As pessoas trocavam de parceiro, cancelavam o contrato, casavam com 2, 3 pessoas em uma semana. Então, a licenciosidade virou absurda nessa época. Eu trouxe também aqui, ó, uma revista da época, uma revista americana, que falou algo muito importante aqui, ó. A França, e continua sendo verdade até hoje,
A França é a única nação do mundo a qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Na história universal, como o único Estado que, por decreto na Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. Para mim está bem claro aqui, né? É o Egito espiritual. Né? É o Egito espiritual. Pode passar. Mais uma outra informação para a gente fechar aqui o Reino do Sul é o seguinte. Depois que teve a Revolução Francesa, em 1789, e esse 1793 teve esse Templo da Razão, nós tivemos o início do Império Napoleônico. Né? O Império, então ali, ó, em 1798, que foi o quê? A data da ferida mortal. Aonde estava Napoleão? No Egito. Napoleão, uma imagem, uma pintura da época de Napoleão no Egito. E foi o Napoleão que iniciou a egiptologia. Inclusive, dentro do seu reinado, existiam muitos móveis, objetos do Egito. Ele iniciou um museu lá na França, né, tudo sobre o Egito, e ele incluiu dentro da sua filosofia várias doutrinas dessa ideologia, nessa mitologia. Então, ali eu relatei ali o que a gente já conhece, que foi a ferida mortal, né? Então, não só o Papa Pio VI foi destronado, exilado, como também eles perderam terras, bens, propriedades, obras-primas, vários objetos importantes foram retirados lá do papado, e o papado foi derrotado. Então, foi uma derrota completa mesmo. Ali do lado, eu mostrei para vocês o tamanho do Império de Napoleão. Era imenso. Vocês conseguem ver que na América do Norte ocupava quase tudo ali. Era grande, chamava Império Ultramarino Napoleônico. Então aqui, ó, com a chegada então, de Napoleão ao poder, nós tivemos essa ascensão desse império que durou pouco. Apesar de ser muito poderoso, ele durou pouco. O Napoleão, o império dele iniciou de 1796 até 1814. Foi curta a duração. Então, alguns estudiosos lá de Andrews consideram o Império da França como uma das cabeças da besta de Apocalipse 17, por ter essa identificação, durará pouco. Então, essa aqui é considerada também uma das cabeças em algumas interpretações. Pode passar. Um outro detalhe que eu quero deixar para vocês aqui, ó, qual o legado da França? Apesar de ter durado pouco, o Império Napoleônico, ele deixou um legado que dura até hoje. Toda a nossa vida, nosso cotidiano, está impregnado de tradições francesas e nós não sabemos, né? Então ali, ó, além da ferida mortal no papado, a França foi quem vendeu as terras americanas. Toda aquela parte azul ali, depois dos grandes lagos, era Louisiana. Então Napoleão precisava de dinheiro para financiar as guerras na Europa. Ele vendeu Louisiana para os Estados Unidos, que era aquele rosinha ali, ó, que está no litoral. Nessa imagem é Grã-Bretanha, mas os americanos, eles conseguiram vencer, né, a Batalha da Independência. Então, aqui a segunda imagem, eles estão descendo a bandeira da França e hasteando a bandeira dos Estados Unidos em 1803, após essa venda. E a Estátua da Liberdade foi um presente francês dos maçons iluministas franceses, representando a liberdade. Liberdade de quê? Qual que era o lema maçom? Liberdade de Deus e liberdade da lei. A maçonaria tem esses dois legados. Pode passar. Então, aqui para a gente ver, ó, veja, tudo isso daqui não está nos nossos dias de hoje. Então, o período francês napoleônico durou pouco, mas ele deixou um rastro, um legado. Então, ele se torna, essa besta do bispo se torna um poder ideológico. Então, ali, ó, o que nós temos que hoje vem da França? Gastronomia, moda, etiqueta, ateísmo, iluminismo, humanismo, existencialismo, secularismo, evolucionismo, espiritismo, né? Allan Kardec ali, comunismo. Por que o comunismo? Karl Marx, ele se
encontrou com Engels lá na França, em Paris. E foi lá que eles iniciaram o seu livro lá, o Capital, e todo o manuscrito, e foi lá que eles criaram uma sociedade comunista. Então foi na França, porque lá é o centro dos iluministas, dos maçons, né? Então, o feminismo, quem não conhece a Simone de Beauvoir, né? Sindicalismo também, na Comuna de 1871, direitos civis, Código Civil, Estado laico, tudo isso foi a França, veio da França, né? Teosofia, para quem não conhece, veio da Blavatsky, e é adoração ao próprio Lúcifer. Então, continuando, pode passar. Essa imagem aqui eu também criei na IA, né, para representar o Reino do Sul. O que é o Reino do Sul, afinal, então? O Reino do Sul, ele iniciou com a França. Interessante a gente perceber que a França causou a ferida mortal na besta do mar e levantou a besta da terra, né? Ela fez uma balança aqui, levantou a besta da terra e derrotou a besta do mar. E ela teve uma curta duração, mas deixou esse poder aqui, ó, ideológico, né? Comunismo, evolucionismo, para quem não sabe, ali é Allan Kardec, né? Aquele que está de gravatinha preta, e a Revolução Francesa. Então, este é o Reino do Sul. Pode passar. Agora vamos para o Reino do Norte. Quem representa o Reino do Norte? Antes nós temos que saber o seguinte, na Bíblia, quem mora no Norte? Bem fácil essa, né? Isaías 14, 12 a 13, mostra lá, ó. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações e dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Em Salmo 48 também fala que o famoso sítio de Deus, o Monte Sião, fica onde? No norte. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Ezequiel 1:4 fala também, né, que a glória de Deus, ali é uma visão da glória de Deus. Essa visão vinha de onde? Do norte. Então, nós precisamos entender que na Bíblia, Deus mora no norte. Então, quem é o Reino do Norte? Pode passar. O Reino do Norte é quem quer se assentar na trono de Deus. Então, ao contrário do poder que quer negar a existência de Deus, que entrar em rebelião contra Deus, o Reino do Norte é quem quer tomar o lugar de Deus, né? Esse que é o que o Reino do Norte representa. Então, vamos lá, ó, em Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Está bem claro qual é a ideia do Reino do Norte. Então, quem que quer se assentar no Reino do Norte? Estão me acompanhando? Satanás, né? E vai ser representado pelas suas bestas. Assim como a Babilônia, né? A Babilônia obrigou Daniel a fazer o quê? A comer seus alimentos, a estudar nas suas universidades, né? A adorar a estátua de ouro. Assim o Reino do Norte quer fazer conosco, eles querem nos obrigar a uma falsa adoração. Então a motivação do Reino do Norte é político-religiosa, ao contrário do Reino do Sul, que era secular e econômico, né? O Reino do Norte é político-religiosa. E a ideologia é se colocar no lugar de Deus, ensinar uma falsa adoração. Pode passar. Voltando a Daniel capítulo 11, a gente viu a primeira parte dele, que era o Reino do Sul se encontrará contra o Reino do Norte. Agora a gente vai ver a segunda parte do versículo 40. O Reino do Norte se levantará contra ele, Reino do Sul, né? Com carros, gravem isso, ó, carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Depois, nos outros versos, 42 e 43, fala, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os lírios e os etíopes os seguirão. Agora vamos ver o que cada coisa representa. Carros e cavaleiros, na Bíblia, representam poderio militar.
Navios representam poder econômico, né? Comércio. Lembra do rei de Tiro com seus navios, o seu comércio? A Líbia e a Etiópia, para quem não sabe, ficam ao sul do Egito. Nós temos Egito, depois temos ali Sudão, Líbia e Etiópia, né? Então ficam ao sul, então representam os extremos do Reino do Sul. Pode passar. Então, quem é o Reino do Sul, após o verso 40? Que poder, então, gente, se levantou no tempo do fim, que vai estar combatendo, lutando hoje contra, usando o seu poderio militar e econômico. Que poder é esse? Em 1776 nós tivemos a independência dos Estados Unidos, né, que todos conhecemos como a besta da terra. Em 1803 ela ganhou todo aquele território gigante comprado da França. E ali em Apocalipse, verso 13, capítulo 13, do 11 a 14, a gente vê o surgimento da besta da terra, aliada à besta do mar. Então, a besta da terra é quem tem o poder, carros e navios, poder militar e econômico, para fazer o que a besta do mar quer, né? Isso estou bem fácil da gente entender. Pode passar. E aqui outra imagem que eu criei para a gente. Quem sabe que prédios são esses? Alguém sabe? Nós temos ali o Capitólio dos Estados Unidos e aqui nós temos a Basílica de São Pedro no Vaticano. Ao fundo nós temos a bandeira do Vaticano e a bandeira dos Estados Unidos. Esses poderes são tão iguais que até a arquitetura deles é igual. Então aqui nós temos um poder que quer usar a moralidade da besta do mar para conquistar o mundo, e um que quer nos ensinar uma nova adoração, né? Então a gente consegue ver hoje na internet, né, todas essa politização, né, essa polarização também, o quanto as pessoas estão cansadas, exaustas, né, dessa ideologia que o Reino do Sul nos trouxe, né? As pessoas elas estão suplicando por uma moral, né? Elas estão dizendo, não aguento mais, chega, não aguento mais falarem de racismo, não aguento mais falarem de ideologias, não aguento mais falarem de homofobia. As pessoas estão cansadas disso, né? A gente vê que a própria população está pedindo para o pêndulo sair do Reino do Sul e ir para o Reino do Norte, né? Bem visível hoje. Agora eu os convido para lembrar de Notre Dame, lá na Revolução Francesa, né? Quando que o Reino do Norte começou então a se levantar? Pode passar. Esta fala aqui foi a fala de um padre da Revolução Francesa, né, adepto da Revolução Francesa, dentro de Notre Dame, em 1793. Olha o que ele diz ali: Deus, se existes, engai o vosso nome injuriado. Eu vos desafio, conservai-vos em silêncio. Não ousais fazer uso dos nossos trovões. Quem, pois, disso acreditará em vossa existência? Isso aqui é muita arrogância, né? Não parece uma arrogância igual do faraó? Então, ali em Apocalipse 11, 5, quando fala da besta do abismo e das duas testemunhas, que é a palavra de Deus, qual é o castigo de quem for contra, quem for queimar, né, a palavra de Deus? Qual é o castigo? Qual é o castigo? Também ser queimado, né? Ele está falando ali, ó. Se alguém quiser fazer mal, será da sua boca e devorar os seus inimigos? Fogo. O que aconteceu aí em 2019 com Notre Dame? Pegou fogo. Então, coincidentemente, a partir de 2019, nós tivemos um levante desse poder direita conservador no mundo. Foi a partir de 2020 que nós tivemos lá o Black Lives Matter, tivemos os protestos climáticos, tivemos a pandemia, tivemos todo aquele conflito direita e esquerda. Foi aí que começou a polarização, né? Coincidentemente tivemos o Trump, Bolsonaro, o Johnson, vários outros, né, governadores de direita. Foi a partir de 2020 que o Reino do Norte começou a se organizar. Pode passar. Como nós estamos hoje
falar para vocês então, como nós ficamos hoje. Nós temos a besta da terra, mais a besta do mar, combatendo a besta do abismo, né? O reino do norte seriam as duas bestas, besta do mar e besta da terra. Porque quem tem os navios, quem tem os carros, é a besta da terra. Quem tem a moral conservadora é a besta do mar. Uma precisa da outra, né? Já o poder político e econômico e ideológico da esquerda é um só, né? Que representa ali a besta do abismo. Então nós temos norte, direita conservadora, besta da terra e besta do mar, contra o sul, a esquerda. Então o reino do sul, ele cumpriu a missão dele. Qual que era a missão do reino do sul? Diluir e enfraquecer o protestantismo e criar um cenário onde que o Papa possa novamente vir à autoridade. O que a Igreja Católica queria? Porque eu pesquisei bastante e os iniciadores da Revolução Francesa, por baixo dos panos, eles eram jesuítas. Eles estavam fazendo tudo aquilo da Revolução Francesa foi orquestrado pelos jesuítas, que são uma congregação católica. Então, assim, eles diziam que eram contra a Igreja Católica, mas eles eram jesuítas, eles eram pertencentes à Igreja Católica. O que a Igreja Católica quis fazer então? Já que a reforma protestante me tirou o poder, eu vou fazer o quê? Eu vou derrotar esse papado e vou criar um novo papado. Né? Vou criar um novo. E está se criando um novo papado agora, aquele que vai resgatar essa moral que foi acabada pelo Reino do Sul. Pode passar. Ah, não, volta um pouquinho. Muitos falam que o Reino do Sul é o Islã, né? Lá na Universidade de Andrews existem 6 doutores em Daniel Apocalipse. 5 deles concordam que o Reino do Sul é o ateísmo representado, né, pelo poder ideológico da França e suas ideologias. E um acredita que é o Islã. Mas por que não será o Islã? O Islã é uma religião, ele não representa ateísmo, né? Não representa rebelião contra Deus. E agora, através da Aliança Abrâmica, o Islã vai se juntar ao Reino do Norte, ele vai fazer parte do Reino do Norte, assim como os judeus, o povo de Israel. Então, nessa Aliança Abrâmica, nós veremos que ele não pode representar o Reino do Sul, porque ele vai fazer parte do Reino do Norte. Pode passar. Como nós estamos hoje? Licenciosidade, né? Licenciosidade é a palavra dos nossos últimos anos, né? Licenciosidade. Então nós temos ali, nem vou falar essas palavras, mas vocês conseguem ver isso no nosso cotidiano, né? Esse é o que as pessoas vão suplicar para chegar ao fim. Né? A Ellen White fala, né, que o próprio povo irá pedir o decreto dominical. Por que o povo irá pedir o decreto dominical? Porque o Reino do Sul está no seu auge. Nós estamos vivendo no auge do Reino do Sul. Estamos vendo o Reino do Norte chegar com seus navios, chegar com seus carros. Eles estão às portas aqui no Mar do Caribe. Então, estamos vendo com os nossos olhos isso acontecendo. Lá no final de Daniel, depois que o Reino do Norte faz o último ataque ao Reino do Sul, ele vai atacar quem? Que eu falei para vocês. Quem que Nabucodonosor atacou depois de atacar o Egito? Lembra? Jerusalém. Qual é o alvo do Reino do Norte depois que ele conquistar o mundo inteiro, conquistar os extremos do Reino do Sul, conquistar tudo que ele puder? Qual que vai ser o alvo do Reino do Norte? O Monte Santo, o povo de Deus, Israel espiritual. É nós que seremos o próximo alvo, assim que o Reino do Sul for derrotado. Pode passar. Eu trouxe um vídeo aqui, eu não sei se vai passar. Vê se vai passar aí. Não está passando? Era muito interessante, era uma propaganda do Trump na última eleição. Essa propaganda para mim foi tão impactante, que para mim foi uma declaração de guerra contra tudo que o Reino do Sul representa.
representa. Ele deixa claro no vídeo que tudo que o Sul representa não presta, que tem que ser eliminado, que tem que ser destruído, que tem que ser ultrapassado. É muito impactante essa. Que pena que não passou o filme. Pode passar. Então, quais são os próximos passos? Os próximos passos lembrem-se disso. A minha mensagem de hoje é esta, está nesses últimos versos aqui. Lembrem-se disso. Daniel 11, 27. Também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal. E em uma mesma mesa falarão a mentira. Eles sentam à mesma mesa. O Reino do Norte e o Reino do Sul tiveram a mesma origem, os jesuítas, que são da Igreja Católica, né? Eles sentam à mesma mesa para arquitetar o mal, né? Então, não devemos nos contaminar por nenhum lado e nenhum outro. Eu sei que para a gente é muito mais interessante que o Reino do Norte esteja no governo, pois ele dá mais liberdade, mas os dois lados, que nós, como povo de Deus, não sejamos contaminados nem pelo Reino do Norte, nem pelo Reino do Sul, que eles possam não nos catequizar para a sua propaganda, que nós não sejamos propaganda nem do Reino do Norte, nem do Reino do Sul. Lembremos que eles sentam à mesma mesa e falam mentiras e falam sobre o mal, planejam o mal. E ali trouxe para vocês quais são os próximos passos. Da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo. Então, besta do mar, mais besta da terra, e a besta do abismo vai ser tragada, né? Vai ser invadida pelo Reino do Norte, vai se aliar a eles. Nós temos o falso profeta, a besta do mar e o dragão, que fala em Apocalipse. Então, ali, após derrotar Neco, invadir o Egito, Nabucodonosor se volta para nós. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é essa mensagem, que nós estejamos atentos às profecias. Estudar as profecias é a característica do povo dos últimos dias. Convido vocês a se debruçarem nessas profecias, a verem o quão perto Deus está, como as portas as coisas estão acontecendo, a verem que os acontecimentos serão rápidos e poderemos nos ser pegos de surpresa, né? Outro detalhe que eu queria falar para vocês, ali fala das semelhantes a rãs, onde a gente vê, onde nós vemos rãs na Bíblia? Lá em Apocalipse, em Êxodo, né? Nas pragas do Egito. O Egito foi quem recebeu as rãs, né? Que praga foi essa das rãs? Foi o último grande engano do faraó, né? Ele conseguiu replicar o sangue no Rio Nilo, ele conseguiu replicar a multiplicação das rãs, e este aqui representa o quê? O último grande engano de Satanás. Qual será o último grande engano de Satanás? Né? Qual será? Mas esse é outro assunto para os próximos dias, e convido vocês a se debruçarem nesse assunto e acompanharem esse assunto nas notícias, na televisão, para a gente ver como perto nós estamos dos últimos acontecimentos, e pedir para nós recebermos o Espírito de Deus, né? Que possamos a cada dia nos debruçar nessas profecias, estudar elas para podermos ensinar, porque logo, muito em breve, nós vamos ter que estar explicando tudo isso para as pessoas lá fora. A gente sabe tudo de cor, nós sabemos explicar com detalhes para provar que estamos certos, lembrando que nós vamos ter que falar em tribunais, né? Em falar em assembleias, em falar em canais, em falar na internet, em falar para multidões, né? Então, convido vocês a se dedicarem a esses assuntos, que são algo que eu gosto muito de fazer. Então, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode. Foi um prazer para mim ter apresentado para vocês. Vamos orar então. Convido vocês a ficar em pé. Querido Deus, bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, a tua igreja reunida, estudando as tuas profecias, Senhor, estudando os últimos detalhes do nosso mundo. Sabemos que na nossa geração que tu irás voltar, Senhor.
Estamos felizes e alegres que podemos fazer parte desse povo. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos alertar desses acontecimentos, que o Senhor possa nos fortalecer, nos preparar, nos deixar de volta ao primeiro amor, ansiosos por estudar a Tua Palavra, aprender mais, que nós possamos também estar animados para falar aos outros dessas verdades maravilhosas que o Senhor tem aqui para nós, nos mostrando esses detalhes tão perfeitos das Tuas profecias, Senhor. Te pedimos que o Senhor derrame Teu Espírito Santo nesta igreja, que o Senhor possa estar a cada dia derramando o Espírito Santo para cada um, para que eles possam ter esse ânimo, essa força para esses últimos momentos. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e também nós te suplicamos por Jesus. Amém.